Fala galera, meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como estar estilizando componentes utilizando a biblioteca Style Components. Para você que nunca ouviu falar ou não conhece essa biblioteca chamada Style Components, ela basicamente permite que você escreva código CSS dentro do seu próprio JavaScript. Dessa maneira, tanto o seu componente quanto o seu estilo ficam todos no mesmo arquivo. Isso possibilita que a gente consiga pegar esse componente e levar para uma outra aplicação de forma muito mais simples e muito mais fácil. Porque se a gente tiver um arquivo para o componente e outro arquivo para o CSS, então para pegar esse componente e levar para uma outra aplicação, seria necessário pegar o arquivo da JavaScript, levar para outra aplicação, achar o arquivo CSS desse componente e também levar para outra aplicação. Mas utilizando a biblioteca Style Components, tanto o seu código de programação, seu template, todo o seu arquivo JavaScript fica num arquivo e o CSS fica dentro dele, tudo junto. Dessa maneira, a gente pega apenas um arquivo JavaScript e leva para uma outra aplicação. Isso é apenas uma vantagem de estar utilizando o Style Components, além de outras. Por exemplo, com o Style Components, a gente também ganha a utilização de escopo de componente. O que isso quer dizer? Cada componente vai conhecer apenas o seu estilo, porque o Style Components pega o componente e cria uma classe com um hash no seu nome. Dessa maneira, cada componente vai ter a sua classe CSS com esse hash único. Então, o componente botão não conhece o CSS do componente panel, por exemplo. Então, isso é muito bom, porque cada coisa fica organizada no seu devido lugar. Além disso, também é possível ganhar uma outra vantagem, que seria a utilização de browser list. Por exemplo, com o Style Components, podemos dizer para ele quais são as versões dos navegadores que pretendemos dar suporte, que ele vai ser responsável por adicionar todos aqueles prefixos, se necessário ou não. E por fim, também uma outra vantagem seria para a utilização do React Native, porque o mesmo CSS que a gente escrever com o Style Components para o web, a gente poderia estar utilizando para o mobile. Bom, aqui eu tenho simplesmente um arquivo index, que tem um H1, tá? Estilizando componentes com Style Components. E aqui do lado direito tem um projetinho que eu acabei de criar com o Create React App. O nome do projeto é Video React Style Components. Coloquei esse nome porque depois eu vou adicionar ele no meu GitHub e vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam estar olhando com mais calma. Dentro da pasta src não tem nada demais, apenas app, que dentro da app tem o título que eu acabei de mostrar, que seria esse utilizando componentes com Style Components. Legal, a ideia aqui vai ser o seguinte: para o exemplo do vídeo, a gente vai criar botões de diferente tipo e diferentes tamanhos. Ou seja, vamos ter um botão que ele é um Danger, um vermelho, um Primary que pode ser um azulzinho, um Success que pode ser um verde, e talvez a gente consiga fazer um Warning, que seria um amarelo, um laranja, um amarelo laranjado. São 4 tipos básicos de botões. O tamanho, também vamos utilizar 4 tipos, que seria o Small, Large, Medium e Grande, que é Big. Então, a gente vai fazer todos esses exemplos passo a passo. O primeiro passo é aqui dentro da minha pasta src, eu vou criar uma nova pasta chamada Components. E aqui dentro de Components eu vou adicionar um novo arquivo chamado button.js. Beleza. O botão já está aberto e está aqui carregado. Dentro do meu app, por enquanto não vou mexer, vou deixar isso aqui. Voltando para o botão, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar a biblioteca Style Components. Posso fazer isso através dos módulos ESC JavaScript da seguinte maneira: import style from Style Components. O Style Components no meu projeto já está instalado, tá? Eu vim aqui no terminal, vou abrir uma nova aba, e eu simplesmente dei um yarn add styled components. Dessa maneira, ele vai pegar a biblioteca Style Components, fazer o download dela, baixá-la e configurá-la para o uso dentro do seu projeto. Se você não quiser utilizar o yarn, você pode vir aqui, apagar e utilizar npm i, que seria npm install Style Components, que também vai dar certo.
Beleza? Então, vou fechar e vou voltar para o meu código. Aqui, então, a gente fez a importação do Style Components e vamos apelidar ele de Style. Agora, eu quero começar criando um novo botão. Então, eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó, const button igual style ponto, qual tag HTML que eu quero criar, que vai representar o meu botão. No caso, button, botão. Então, eu vou colocar style ponto button. E aqui tem um pequeno detalhe. Quando a gente faz style ponto, o nome da tag que a gente quer criar, que pode ser um style.a, style.div, style.section, style.input, praticamente todas as tags, pelo menos a maioria das tags mais importantes, mais usadas do HTML e HTML5, é possível criar com style ponto, o nome da tag. Mas, para de fato ele criar um componente no React para nós, a gente deve passar para ele a seguinte função, crase, e dar um enter aqui. Tem que ser 2 crases apenas. O que é essas 2 crases e esse ponto button? Que loucura é essa? Basicamente, isso aqui é uma chamada para uma função. Tá? Essa função você pode estar vendo que é muito parecida com o template string, mas ela é chamada de target string, porque ela tem um comportamento um pouco diferente da template string. Calma que eu já vou explicar como que isso funcionaria. Aqui dentro do meu botão, eu quero passar as coisas que vai ser padrão para ele. Por exemplo, eu quero vir aqui e colocar um border, none, que eu não vou colocar a border nele. Vou colocar um cursor, pointer, que quando eu ficar em cima do botão, eu quero mostrar aquela mãozinha do mouse. Então agora eu vou, de fato, fazer um export default button, que é esse botão que a gente acabou de criar com o Style Components. Vou salvar. Voltando aqui no meu app, eu vou fazer a importação do button from .components button. Aqui é components conteúdo. Maravilha. Então eu estou importando de .components button. O que é esse ponto barra? Aqui no navegador eu tenho um app, então ponto barra significa na onde está o arquivo app. Então a partir daqui do app eu tenho um ponto barra components, então é aí que vai passar components. Ou seja, o ponto significa a localização atual do arquivo, no meu caso app está dentro de src. Então ponto barra components barra button. Legal. Então, e joguei para dentro desse botão a importação. Agora, aqui no meu código, eu quero fazer o uso do botão. Eu vou por button e vou por aqui, ó, default, que é o botão padrão. Vou querer colocar um primary error success warning. Então, vamos lá. Primary error success e warning. E vou salvar. Maravilha. Nosso botão está de forma idêntica para todos. Por quê? Porque nenhum tipo foi passado para o botão. Apenas estamos chamando o botão e mais nada. Então, se viermos aqui na HTML, dermos um inspect no nosso DOM, vocês vão ver que tem um botão, 1, 2, 3, 4, 5, são os mesmos 5 botões que estão sendo criados no nosso componente, e veja que para cada um deles a gente tem uma classe com esse hash, com esse nome maluco. Então, esse botão vai ter os seus próprios CSS. Se eu for lá e criar, por exemplo, um A, que seria a tag link, ou uma div, ou um field set, qualquer outra coisa que seja, a classe desse outro componente vai ter um outro nome para fazer a identificação do seu uso. Bom, agora é o seguinte, já defini o que cada botão deve ter, agora eu quero vir aqui no primer e fazer o seguinte, ó, type, vou passar um primer, e para os outros eu vou passar também um tipo, error, success e warning.
Beleza. Por enquanto nada demais. Agora aqui dentro do meu botão, eu quero de alguma maneira criar uma função que essa função vai receber o tipo do botão e devolver o seu determinado estilo. Então vou aqui em cima colocar assim, const get style, passando um type e criando uma arrow function. Se você não está acostumado um pouco com esse tipo de código, é basicamente uma arrow function, um recurso novo do JavaScript que já vem, não tão novo assim, mas que muita gente vem usando atualmente. Então aqui é o seguinte, eu quero fazer um if aqui, se o tipo for igual a primary, eu quero retornar determinado estilo. Então vou fazer um return, passar a minha crase e vou pôr um ponto vírgula. Então aqui eu quero retornar, por exemplo, um background 0099FF, que é um azul. E o color do botão vai ser FD, FD, FD. Legal, agora vamos copiar isso aqui e vamos colocar mais algumas vezes. Para o error, para o success, para o warning, para o default não precisa. Então vamos por aqui error, vou pôr um FF8080, vamos pôr aqui um success, que vai ser um 07CC99, e o amarelo vai ser um 00FFF, e vou salvar. Veja que nada diferente aconteceu, porque eu ainda não chamei essa função, eu ainda não estou fazendo o uso dela, apenas criei em nosso código. Aqui vou também colocar um return default, quando nenhum tipo foi passado. Vamos pegar aqui o nosso color e o background. O color vai ser 333 e o background vai ser FD, 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 ou seja, ele vai ser um branquinho. E vou salvar. Beleza. Agora aqui dentro do meu botão, eu quero de alguma maneira conseguir chamar essa função e o retorno dela ser injetado dentro desse botão. Como que eu posso fazer isso? Essa função que eu estou utilizando, que é essa tag template literal, também possui o recurso de template string. Então aqui eu posso colocar $, e abrir chave, fechar chave, onde aqui dentro eu posso pôr um código JavaScript. Então eu vou colocar assim, ó. Vou por parênteses, vou por chave, vou fazer um type e vou chamar uma função. Qual vai ser a função? Vai ser o getStyle, passando o type para ele. E vou salvar. Veja que salvando, algumas coisas já foram aplicadas para o nosso CSS, para o nosso botão. Por exemplo, já temos o primary, o erro e o success funcionando. Apenas o warning, o default também está funcionando. Então, só para confirmar, eu vou vir aqui por uma borda de um px solid DC e vou salvar. Veja que ele tem uma pequena borda também, tá? Agora que é o seguinte, o meu warning não funcionou porque faltou mudar aqui, ó, o warning. Vou salvar e veja que ele ficou um azul água aí, porque eu errei aqui na cor. FF00. Tá bem amarelão, tá horrível esse botão, mas não esquenta a cabeça, apenas para exemplificar o projeto. Então vamos entender o que eu fiz aqui. Aqui é o seguinte, dentro do Style Components, a gente consegue acessar as propriedades que foram passadas para o nosso componente, ou seja, para o nosso botão. Aqui no lugar do type, ela simplesmente vem aqui, ó, props. Eu poderia muito bem vir aqui e fazer props.style. Por que props.style? Porque aqui dentro da chamada do nosso botão, a gente passou um props que chama type. Então, por isso que esse type reflete aqui no meu props.type. Legal? Mas, utilizando alguns recursos do JavaScript, por exemplo, o destructor, eu consigo encurtar um pouco mais fazendo dessa maneira, pegando o type. Porque eu sei que aqui dentro vai vir o props, eu sei que o meu props tem um type. Então, eu consigo fazer dessa maneira aqui, para deixar o código um pouco mais simples e menos verboso. Então, eu vou salvar. Tudo está funcionando.
Maravilha. Então temos nossos estilos feitos. Agora eu quero mostrar diferentes tamanhos para o meu botão. Por exemplo, quero ter um botão small, um médio, um large e um big, onde cada propriedade, cada tamanho vai ser um pouco diferente. Voltando aqui no nosso código, eu vou pegar aqui o meu botão primary, por exemplo, vou jogar aqui embaixo e vou copiar ele 4 vezes. Onde eu vou passar agora uma nova propriedade para ele, vou pegar aqui o type e vou passar um size para ele. Vou pôr aqui ó, SM, MD, LG e BG, por exemplo. Que seria small, medium, large e big. Agora, dentro do nosso botão, eu quero fazer a mesma coisa para o tamanho. Então, vou vir aqui fazer um const get size, passando o size para ele. Então, se size igual a SM, então se o tamanho for small, eu vou retornar uma string que vai ser padding 2.2rm 0.5rm, dessa maneira. E vou copiar 1, 2, 3, 4. Então vou pôr aqui ó, MD, LG e BG. Então aqui eu vou pôr 0.5, 0.7, 1, 1.2, 1.2 e 1.5. Maravilha. Agora vamos também ter que chamar um botão. Então vamos copiar aqui, vamos pegar o size, chamar o get size, passando o size para ele. E vou salvar. Veja que agora nosso botão tem diferentes tamanhos. Vou voltar aqui e sei que é muito feio, mas vou fazer apenas para ficar melhor o exemplo. Então tá lá, veja que aqui em cima temos os tipos, embaixo temos os diferentes tamanhos. Por fim e por último, vou copiar novamente essa BR e essa linha. E aqui embaixo eu vou colocar um BG e vou pôr aqui também uma propriedade chamada round. Então dessa maneira, se ele tiver essa propriedade round, eu quero deixar os cantos do botão arredondados, quero ter um border, um radius ali no cantinho dos botões. Voltando para o nosso botão, vamos vir aqui para o seguinte, ó, border.radius, border radius, 2 pontos, radius, 2 pontos, aqui eu quero fazer basicamente a mesma coisa, abre as colchetes aqui, pega o parênteses, faz o destructing do JavaScript, pegando a propriedade round. Aqui eu vou chamar o arrow function, então se o round for true, eu vou fazer 5px, se não, null. E vou salvar. Veja que após salvar aqui, já renderizou o nosso botão primeiro, tem um cantinho redondo. Ó. Os outros estão bem retos e esse aqui tem um cantinho redondo. Então, basicamente, a gente fez a mesma coisa. Peguei a propriedade, criei uma arrow function, verifiquei através de um if ternário se o round é true. Se ele for true, passa 5px para a propriedade border radius. Se ele não for true, passa null para border radius, então ele não vai renderizar, não vai ter propriedade nenhuma. Então, para você ver como o código final fica, vamos dar um botão direito, inspect, e aqui vai ter esses hashes, e aqui temos os nossos estilos, ó. Diferentes estilos. Para esse botão vai ter o nosso border radius. Para cada um deles, vamos ter classes diferentes com esses nomes estranhos. Mas você deve estar se perguntando, como que eles estão tendo esse estilo? Da onde está vindo esse CSS? Da onde está vindo esse estilo, essas classes malucas? Olhando aqui dentro do nosso head, deixa eu fechar a tag body. Então, vou abrir a tag head. Aqui embaixo ó, vai ter um style com o data style components. Se eu abrir ele, vocês vão ver aqui todas aquelas classes mais loucas ó, estão todas aqui. Então, o style components consegue fazer esse uso de CSS dentro do nosso JavaScript através dessa maneira. Ele pega o nosso DOM e vai injetar uma tag style, onde dentro dessa tag style vai ficar todo o nosso CSS que foi declarado e utilizado
dentro dos nossos componentes. Beleza? Para esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente recomendo muito a utilização de Tile Components. Fica muito melhor, fica bem mais organizado, temos bem mais vantagens. Então eu gosto muito, particularmente nos meus projetos React eu uso para quase todos os projetos os Tile Components e é muito bom, eu nunca fiquei na mão com ele. Beleza? Se você gostou, não deixe de compartilhar, se inscrever no canal e dar o seu like. Até a próxima!